Nos meus vídeos eu falo muito sobre o ser humano fazer o que ele gosta. Mas eu quero promover uma reflexão aqui no sentido de explicar algumas coisas para que não fiquem mal entendidos. Quando eu digo fazer o que nós gostamos, eu não estou dizendo que devemos seguir os nossos desejos, as nossas vaidades, os nossos impulsos momentâneos, mas que o ser humano precisa identificar dentro dele a sua verdadeira vontade e distingui-la dos seus desejos, porque existe uma diferença entre vontade e desejos. A vontade é algo constante, perene, permanente, algo que existe no ser do indivíduo. A vontade surge do ser. Já os desejos são resultantes dos impulsos da mente humana, da sensualidade, ou seja, dessas coisas que vêm e vão, que não agregam nada ao indivíduo. Mas a vontade, ela tem uma durabilidade, a vontade, ela é constante. E quando o ser humano escolhe alguma coisa na vida, quando ele decide acerca de algo, ele precisa identificar a sua vontade, que é algo perene. A vontade se manifesta intuitivamente. A intuição é a vontade do ser humano. E a intuição sempre aponta para aquilo que é certo, para aquilo que deve ser feito no momento, e não aquilo que é o mais agradável. Porque muitas pessoas procuram fazer apenas o que lhes é agradável e confundem fazer o que se gosta com aquilo que é agradável. Quando eu falo de nós fazermos o que nós gostamos, eu me refiro à vontade, o que proporciona ao ser humano aquela sensação dele estar fazendo a coisa certa, dele estar cumprindo a sua missão de vida. E quando ele segue um caminho profissional fundamentado na vontade do seu espírito, fazendo o que ele gosta, isso não significa que tudo seja maravilhoso em sua vida, que tudo vai ser conforme ele quer. Nesse caminho vão surgir inúmeras dificuldades, inúmeros momentos em que o indivíduo não vai se sentir assim tão bem desempenhando a sua função, mas ele o fará porque estará seguindo a sua consciência, estará fazendo o que é certo, estará obedecendo à vontade do seu espírito, que enxerga a meta final, ou seja, o sumo bem, o cumprimento do destino, o cumprimento da sua tarefa. Então, quando nós deliberamos acerca de qualquer coisa na vida, quando nós tomamos uma decisão, quando escolhemos alguma coisa, nós não podemos seguir os nossos desejos. Os nossos desejos, eles clamam apenas por momentos agradáveis, por aquele bem-estar corporal. E não é isso que nós viemos buscar aqui na Terra. Nós estamos aqui para evoluirmos espiritualmente. E só evoluímos se ouvimos a nossa intuição, se fazemos o que é certo, se sacrificamos os nossos desejos em prol da nossa vontade. Porque o verdadeiro sacrifício que o ser humano pode fazer nessa vida é quando ele coloca os seus desejos de lado e ouve a sua intuição, fazendo o que é certo, mesmo que naquele momento isso não seja agradável. Porque nós não devemos fazer as coisas porque são agradáveis, mas porque é certo fazê-las. Porque assim estamos contribuindo para o nosso crescimento pessoal e estamos também contribuindo na vida de outras pessoas, porque não podemos pensar apenas em nós mesmos. Nós precisamos ser úteis para o todo. Quando somos úteis para o todo, nós cumprimos a finalidade da nossa existência. Nós cumprimos o nosso destino. Nós colocamos o nosso fardo sobre os ombros e seguimos adiante, fazendo o que é certo. Então, para aprofundar melhor essa discussão que eu estou fazendo nesse vídeo aqui, acerca de fazer o que gostamos, eu quero ler um comentário
do senhor Ayrton Barros, do canal Consciência Espiritual, que ele fez no meu último vídeo sobre a determinação. Um comentário muito inteligente e que sintetiza o que eu penso sobre nós fazermos o que gostamos, que é não fazermos aquilo que é agradável, mas aquilo que é certo e que traz a verdadeira satisfação para nós. Eu vou ler o comentário primeiramente e depois continuarei então com a discussão aqui. Vamos lá. Acho louvável buscarmos como profissão aquilo que gostamos de fazer, mas atentai bem, muito mais louvável é nos adaptarmos às necessidades de sobrevivência para só assim nos sentirmos útil no meio em que vivemos e nos adequarmos a qualquer trabalho que temos de momento e que venha nos suprir as necessidades é muito mais proveitoso e louvável do que qualquer outra coisa nesse mundo. Não vos apegueis às vontades, mas tentem se adaptar ao que pode prover as suas necessidades de momento, e isso pode ser qualquer trabalho. Quem gosta de si mesmo ama qualquer trabalho. Então, o Ayrton Barros, do canal Consciência Espiritual, ele chama atenção para essa questão do ser humano ser útil, dele se sentir útil. Na verdade, nós nos sentimos bem fazendo alguma coisa quando nos sentimos úteis. Quando nós nos sentimos inúteis, nós podemos ganhar milhões, nós podemos ter um emprego mais rentável, que isso não vai nos preencher. É aquele sentimento de sermos úteis que nos preenche, que nos confere uma motivação, a vontade de continuar em nossa caminhada e também a determinação, como eu disse em meu último vídeo. Então, esse fato do ser humano se sentir útil contribui também na determinação. O indivíduo se torna determinado quando ele se sente útil fazendo o que ele faz. Então essa é uma questão fundamental na vida do ser humano. Ele precisa fazer algo que seja útil para ele, mas útil para os seus semelhantes, útil para o seu crescimento pessoal e útil para o crescimento dos outros. Porque nós temos que nos encarar como uma engrenagem do todo. Nós não vivemos sós, nós estamos dentro de um contexto, estamos dentro de uma sociedade com outras pessoas, nós temos uma missão de vida, nós temos algo a cumprir e a finalidade da nossa vida ela está no convívio com os outros. Quando podemos ensinar alguma coisa para eles e aprender também. Porque nós aprendemos na própria vida, nas experiências diárias, no convívio. E quando somos úteis para os outros, nós cumprimos a finalidade da nossa existência. Então, é nesse sentido que eu falo, nós fazermos o que nós gostamos. Por exemplo, por que eu sou professor? Por que eu decidi ser professor? Porque eu senti dentro de mim que seria uma forma de eu ser útil, de eu interagir com outras pessoas, de eu fazer algo que poderia contribuir na vida de meus semelhantes. Em determinados dias eu tenho vontade de abandonar a profissão porque existem inúmeros problemas na educação brasileira, mas daí eu penso, bom, mas eu me sinto útil fazendo o que eu faço. Por isso que eu ainda estou continuando a exercer a minha profissão, mesmo com todos os problemas existentes, porque eu me sinto útil fazendo o que eu faço. Então, a explicação fornecida pelo Ayrton Barros vai bem no sentido disso que eu estava falando. Muitas vezes nós explicamos uma determinada questão com palavras diferentes, mas o sentido, no fundo, é o mesmo. Então, isso que o Ayrton disse no comentário do meu último vídeo está em harmonia com o que eu penso também.
Quando eu falo de nós fazermos o que gostamos, não é no sentido de seguirmos os nossos desejos, de buscarmos apenas momentos agradáveis, de buscarmos essa felicidade fútil, o bem-estar corporal, o ócio, a inatividade. Não, quando eu falo de fazermos o que nós gostamos, é executarmos funções que nos movimentem internamente, que produzam o movimento interior, o movimento do espírito. Nós precisamos estar nas coisas de espírito, não apenas de mente, de forma interesseira, objetivando resultados materiais. E também não de forma preguiçosa, como aquele indivíduo que é um acomodado, que não quer se esforçar para nada. Então ele escolhe por aquilo que exige o mínimo possível dele, que é o caso do vagabundo e do preguiçoso. Assim não se aprende nada. Nós precisamos exercer funções profissionais nessa vida segundo a nossa vontade interior, segundo o movimento espiritual existente dentro de nós, porque o nosso espírito ele clama por esse movimento. Ele não quer ficar inativo. Ele quer direcionar a nossa vida através da intuição. E nesse sentido, qualquer trabalho, quando executado com amor, com determinação, com vontade de aprender, de ajudar outras pessoas, se torna uma bênção na vida do ser humano. Porque o trabalho é uma bênção. Nós precisamos trabalhar. Aquele que sonha em não fazer nada, em apenas curtir a vida, ele é inútil para os seus semelhantes e para si mesmo. Então o trabalho faz parte da vida, nós precisamos ter uma função profissional, porque é uma forma de nós crescermos e também contribuirmos na vida de outras pessoas. E as nossas escolhas profissionais devem seguir a nossa vontade espiritual, a vontade do ser, e não os desejos do ser humano, que clamam por facilidades, que clamam por comodismos, que clamam apenas pelo bem-estar corporal, por momentos agradáveis. Nós temos que colocar a nossa cruz sobre os ombros, como disse Cristo, e carregá-la. Nós temos que ir pelo caminho estreito e íngreme, como disse Cristo, que muitas vezes não é um caminho agradável, mas é aquilo que nós precisamos fazer no momento. No momento, eu sou professor e eu sinto que é o que eu preciso fazer. Por mais que muitas vezes eu queira mudar de profissão, né? Mas mesmo que eu escolha ter uma outra profissão, né, eu vou continuar com os meus problemas pessoais, com os mesmos problemas pessoais, porque os nossos problemas estão dentro de nós. Não adianta nós mudarmos de profissão se nós não mudamos o nosso íntimo, né? Nós apenas vamos trabalhar num outro lugar e vamos vivenciar diariamente os mesmos problemas, porque carregamos eles junto com nós, né? Para onde nós vamos, os problemas vão junto enquanto nós não os solucionarmos, né? Então nós temos que ser úteis nessa vida. O ser humano só cumpre a finalidade da sua existência quando ele é útil para si mesmo e também para os seus semelhantes. E quando ele identifica a sua vontade e a segue, e não quando ele segue apenas os seus desejos. Daí o ser humano não é útil. Quem vive apenas para os seus desejos, quem procura apenas o bem-estar, as comodidades e os momentos agradáveis, ele não cresce, ele não se desenvolve, porque ele se apega às futilidades. Nós não devemos nos apegar às futilidades. Nós devemos atentar para a nossa missão de vida. Nós precisamos descobrir o que nós viemos fazer aqui na Terra. Quando nós descobrimos isso, nós encaramos qualquer desafio de peito aberto, porque daí estamos fazendo aquilo que devemos fazer e nos motivamos com isso, nos sentimos fortes,
determinados, porque quem cumpre a finalidade da sua existência se sente forte, porque recebe a força espiritual que vem das alturas e que encontra os corações abertos para essa força. Então nós precisamos abrir o nosso espírito para essa força espiritual, para que possamos dispor de forças para cumprirmos o nosso destino, a nossa missão de vida, para fazermos o que é certo, para que possamos ser úteis para nós mesmos e também para os nossos semelhantes. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!